Olá, muito bom dia a todos. Uma pergunta que sempre vem à tona e constantemente é feita pelos brasileiros, né, por nós aqui, é que o Brasil ele nunca chega no dito futuro que é prometido. Ou seja, a expressão de que o Brasil é o país do futuro, esse futuro nunca chega. E por que que esse futuro nunca chega? Há pessoas que já eles nasceram na década de 50, 60, 70, e desde lá eles relatam que ouvem essa expressão de que de que o Brasil é o país do futuro. E eles chegam aos dias de hoje com os seus 60 anos, 70 anos, e a coisa não muda. Continua a mesma pobreza, as corrupções parece que aumentaram, e o Brasil parece que não se desenvolve, ele continua como um país de terceiro mundo, ou como se diz, né, atualmente, um país emergente, ou seja, ele nunca emerge, ele sempre está para emergir. Então essa questão, ela tem um fator que é pouco considerado nos dias de hoje pelos intelectuais, pelos escritores e até mesmo nos ditos dias antigos, né? Naquela própria época, alguns tratavam desse assunto com um pouco mais de consciência, um pouco mais de certezas do que estavam falando, baseados em fatos, dando um verdadeiro tratamento aos fatos, né? E uma coisa que é importante a gente perceber é que os fatos de que o Brasil não cresce, não se desenvolve, não está na riqueza desse país. Sabe, o país é um. A gente olha para o Brasil em comparação aos países de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, os países da Europa, né? E o problema não está na riqueza, não está nos recursos naturais que o Brasil tem, porque o Brasil, ele de fato é rico em recursos naturais. É tanto que na história, né, a gente vê países asiáticos ah, vindo aqui para o Brasil e explorando as riquezas do Brasil como seringais, né? Tinham a possibilidade de levar os seringais para a Ásia e levaram. A própria exploração, né, a própria colonização de exploração feita pelos portugueses aqui era exatamente para retirar a riqueza daqui e levar para a Europa, para Portugal. Porque aqui realmente tinha e tem riquezas. As terras raras que hoje em dia estão em voga, estão sendo aí tratadas atualmente, né? Aí o país, né, o governo do país está tentando proteger, entre aspas, né, proteger as terras raras do Brasil do imperialismo norte-americano, né? Essas terras raras, elas são de fato recursos naturais que o Brasil possui. Só que o Brasil, ele não consegue, né? A política, a economia, a, os homens que estão no poder, os homens que possuem dinheiro, os grandes empresários,
Eles não conseguem pegar esses recursos naturais e transformar em riqueza para o país, transformar o Brasil em um país de primeiro mundo. É possível o Brasil ser um país de primeiro mundo? Essa é a questão. É possível o Brasil ser um país de primeiro mundo? É possível. Só que eu e você não iremos conseguir ver esse país chegar a esse ponto, porque existe um processo temporal longo para que isso ocorra. Só que esse processo temporal longo ele tem que ser iniciado e ele ainda não foi iniciado. E o que é que precisa ser feito? Qual é o ponto principal ou um dos pontos principais para que isso ocorra, para que esse processo se inicie? E aí vem uma afirmação, uma tese, mas foi simplesmente uma afirmação que eu li no livro chamado Vocação para os Negócios, do Michael Novak, Trabalho e a Vida Interior. Esse livro aqui, ó. Tá ao contrário aí a imagem, mas é A Vocação para os Negócios, Michael Novak, O Trabalho e a Vida Interior. Nesse livro, o Michael Novak, ele é um diplomata norte-americano, um escritor, um teólogo, um homem de estudo. Então ele, em uma das partes do livro, ele analisando a questão dos países da América Latina, ele fez uma comparação muito importante. Olha, por que que o Brasil, um país gigantesco, cheio de recursos naturais, cheio de riquezas naturais, é um país de terceiro mundo, e o Japão, que é um país que não tem as riquezas naturais que o Brasil tem, um país pobre em riquezas naturais, é um país de primeiro mundo? E aí ele coloca o ponto, que é exatamente o ponto que eu estou tratando aqui. Por que no Brasil não se investe, não se investe em capital intelectual? Capital intelectual. Então, a falta de investimento em capital intelectual é o principal ou um dos principais pontos que fazem com que este país, Brasil, não se desenvolva. No Japão, esse investimento, essa valorização do capital intelectual, ela é muito grande. Lá realmente existe esse investimento, essa valorização do capital intelectual. Aqui não existe isso. Os pesquisadores aqui do Brasil, os cientistas aqui do Brasil, você não vê pessoas nesse naipe, os grandes filósofos aqui do Brasil, eles não são tratados com valorização. Não existe recursos que sejam recursos financeiros, melhor falando, recursos financeiros, dinheiro sendo investido em equipamentos para os pesquisadores, para os cientistas, explorarem, por exemplo, as terras raras, o nióbio, por exemplo, explorarem, pesquisarem, desenvolverem o que o nióbio pode beneficiar aqui na construção ou no desenvolvimento de empregos, no desenvolvimento da indústria aeroviária, na indústria naval,
nas estradas, o dinheiro, o lucro conseguido e onde poderia ser reinvestido. Aqui não existe esse tipo de investimento nesses pesquisadores, nesses cientistas, nessas pessoas que têm a capacidade para fazer com que esse país cresça. Aqui não tem esse tipo de investimento. Muitos cientistas e pesquisadores das universidades, eles não conseguem ficar aqui, eles vão para fora do país. Vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, porque lá existe os recursos sendo investidos em pesquisa, em desenvolvimento intelectual para o país se desenvolver. Mas aqui no Brasil não existe. Então, dessa forma, o Brasil ele não é um país de primeiro mundo, ele ainda continua emergente, ainda continua como um país de terceiro mundo. Por quê? Porque falta investimento e valorização no capital intelectual. Os recursos financeiros, todo o dinheiro que é conquistado e conseguido aqui, muitas das vezes ele é um dinheiro investido até fora. Ele sai daqui do país e vai para fora. Os grandes empresários investem na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, em empresas norte-americanas, porque lá eles sabem que a coisa funciona. Mas aqui não. Qual é o cientista brasileiro que ganhou o prêmio Nobel? De qualquer área. Qual o escritor brasileiro que ganhou o prêmio Nobel? E existem grandes escritores aqui. Isso você pode até dizer, mas isso não é culpa dos brasileiros ganhar o prêmio Nobel. Não é culpa, mas não existe a valorização interna dessas pessoas. Não existe o poder interno dado a essas pessoas, o poder que eles mereciam. Não o poder político, mas a capacidade de poder, de valorização deles, que eles podem fazer alguma coisa, que eles realmente podem fazer. Não existe essa valorização, não existe essa, essa capacidade dada, essa oportunidade dada a eles. Então eles vão buscar onde tem, no exterior, e o Brasil continua na mesmice. Corrupções por cima de corrupções, ladruagem por cima de ladruagem. E o mundo hoje vê o Brasil apenas como um país do carnaval. Ah, o Brasil inventou o carnaval. A cultura do Brasil é essa cultura carnavalesca de festas, de risos e etc. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Estados hoje são dominados pelo crime organizado, enquanto que o governo deveria defender os cidadãos do crime organizado, ele se associa com o crime organizado. E o cidadão fica como? É como eu estava conversando com um grande empresário. Ele disse: no Brasil, é o país do salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Até a próxima.